Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que gera dúvidas aí entre os profissionais, que é sobre o exame de sangue, feito ou no sangue ou na saliva. Qual seria o melhor? E para isso, eu tenho o prazer de ter aqui no canal uma das nossas principais referências quando a gente pensa em exames bioquímicos, professor Lázaro Nunes. O Lázaro ele é farmacêutico bioquímico, doutor em biologia funcional e molecular, professor em cursos de pós-graduação, autor de livros, né, na área de exames. Então, Lázaro, um prazer ter você aqui com a gente no canal. Márcio, obrigado pelo convite. Eu sei que sua audiência é fantástica, eu sempre acompanho, né, os seus vídeos, e para mim é um prazer participar desse bate-papo aqui, tá? Então vamos tentar falar um pouquinho, esclarecer essas dúvidas que são realmente muito comuns quando a gente fala de exame de sangue ou saliva. Pois é uma dúvida que as pessoas têm, né? Até porque quando a gente vai lendo estudos, a gente vê estudos que a análise foi feita na saliva, estudos que foi feita no sangue, e aí a gente fica naquilo, qual seria o melhor? Mas existe diferença, Lázaro, entre realizar um exame no sangue e na saliva? Ó, excelente pergunta, Márcio. Assim, realmente é uma questão que as pessoas têm dúvida. Algumas pessoas ainda não sentem confiança em fazer a análise da saliva. Mas sim, existem algumas diferenças. Nem tudo que a gente consegue quantificar no sangue, a gente consegue quantificar na saliva, tá? Isso é uma limitação. Só que o exame de saliva ele é muito menos invasivo quando você compara com a coleta de sangue. Então, quando a gente compara o sangue com a saliva, a principal diferença é que na saliva a gente tem uma quantidade muito menor. Então, a concentração das análises que a gente faz na saliva ela é menor. Então, primeira coisa é que muda o valor de referência. Então, por isso que alguns laboratórios, às vezes, eles não fazem a análise de saliva, porque eles não têm um valor de referência. Tá? Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que a gente pode ter, por exemplo, alguns hormônios que estão presentes no sangue, eles não estão presentes na saliva. Então, se você pensar, por exemplo, num hormônio de característica proteica, por exemplo, uma insulina, a gente não vai conseguir quantificar na saliva. Mas se eu pensar num hormônio esteroide, que tem característica lipídica, por exemplo, a testosterona, o cortisol, aí a gente consegue quantificar na saliva, tá? E a grande vantagem é que o hormônio que está presente na saliva é somente a fração livre. E aí a fração livre que realmente é a fração ativa do hormônio, né? Então essa é uma das grandes vantagens de se fazer análise na saliva. Além de ser muito cômodo, né? Você pode coletar na sua casa, pode levar depois para o laboratório. Quando a gente fala de análise, por exemplo, de cortisol, pode fazer uma curva de cortisol, o que seria difícil, você ficar o dia inteiro lá no laboratório para fazer coleta de sangue, seria inviável. Então, dosagens hormonais podem ser feitas. Então, quando a gente pensa em hormônios, testosterona, que a gente vê, né, a parte de em estudos científicos, às vezes testosterona, cortisol, então dá para fazer na saliva. Dá para fazer na saliva. E assim, quando você compara o cortisol, né, do sangue e da saliva, o cortisol do sangue é o cortisol total. Então, é o que está ligado nas proteínas e o livre. Então, ele perde um pouco de sensibilidade. Sem contar que quando a gente fala do cortisol, o próprio estresse da pessoa realizar a punção, né? Às vezes ele fica nervoso ali porque tem medo de agulha e isso aumenta o cortisol. Então, é uma limitação muito grande. E aí, esses hormônios esteroides, por exemplo, cortisol, testosterona, estradiol, o DEA, que muita gente avalia também, pode ser encontrado na saliva. Tá? Agora, além de hormônios, a gente consegue quantificar também outras substâncias, por exemplo, ureia e creatinina, dá para fazer a ureia e creatinina. Eu já fiz estudos com pacientes que estão sofrendo hemodiálise, então, em vez de você pegar o sangue dessa pessoa, que já é muito difícil, né, você ter acesso a isso, você pode fazer na saliva. Então, tem alguns constituintes, por exemplo, antioxidantes, a gente consegue medir na saliva. Então, tudo isso é muito aplicado na rotina do nutricionista. Mas daria para a gente classificar se é melhor do que, tipo assim, porque exame a gente sempre fica assim, esse parâmetro é fidedigno ou não, o que que ele está mostrando, né? Uns refletem o consumo, outros refletem o que está acontecendo ali com o paciente mesmo. Então, dá para falar assim, por exemplo, então, pensando que hormônios vão estar na forma livre, dá para falar que na saliva seria melhor, então, do que no sérico? Ou não? Os dois têm as suas vantagens. Olha, os dois têm as vantagens, tá? Só que, por exemplo, nós podemos quantificar, sim, os hormônios livres no sangue.
O problema é que, para você quantificar o hormônio livre no sangue, o método acaba sendo muito mais caro, né, para poder fazer. E aí o que acontece é que alguns laboratórios, por não ter a metodologia para fazer a dosagem livre no sangue, porque para a gente fazer a dosagem livre no sangue, tem que separar as proteínas que estão ligadas no hormônio e pegar só a fração livre. Eles acabam fazendo contas, estimativa. E aí a gente tem, por exemplo, um exemplo clássico, a testosterona livre estimada, ou seja, calculada. E aí, às vezes, a gente não vai ter a noção exata do quanto a pessoa tem de testosterona, porque está se fazendo uma conta. Pega a testosterona total, as proteínas que ligam ela, fazer uma conta. Então, nesse sentido, testosterona e cortisol, eles são muito mais fidedignos na saliva do que no sangue. E tem uma correlação aí de quase 1, tá? De 0,95, 0,97. Ou seja, aumenta no sangue, aumenta na saliva. Tem um estudo muito interessante que eu gosto de colocar nas aulas, quando o pessoal pergunta sobre a testosterona. Olha para você que interessante. Eles pegaram 2 grupos de voluntários e aplicaram um gel de testosterona na pele das pessoas e um adesivo. E aí, logo depois, em sequência, eles quantificaram a testosterona na saliva e no sangue. E eles observaram muito mais resposta na saliva do que no sangue. Então, você percebe que até mesmo uma aplicação tópica a gente consegue mensurar isso, porque cai na circulação e é filtrado e passa para a saliva. Então, é muito útil. Agora, realmente, tem algumas análises que não tem como a gente fazer na saliva. Por exemplo, até tem glicose na saliva, tá? Mas eu não consigo ter uma correlação da glicose no sangue com a glicose da saliva, porque a pessoa está ingerindo um alimento, então tem a questão da glicose que ainda está ali na saliva por conta da ingestão do alimento. Então tem algumas análises que realmente elas não mostram reprodução. Nutrientes dá para avaliar? Também não, né? Tipo assim, Então, vitaminas, minerais. algumas vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina E, a gente consegue quantificar na saliva. Só que a correlação não é boa, tá? Então, por exemplo, o sangue ainda é melhor, tá? E aí, não somente o plasma, né? Mas a hemácia. Eu gosto bastante de falar que a gente pode fazer a dosagem na hemácia, que ela reflete aí um tempo de 3 a 4 meses da permanência daquela substância na circulação. Mas aí, A gente vai infelizmente, lembrando, a gente vai lembrando dos estudos, eu pensando na suplementação, tem estudo de fitoterápico mostrando aumento de testosterona e alguns que analisaram na saliva, cortisol e testosterona. Aí você começa a pensar, então esse estudo acaba sendo até mais representativo aí, com um impacto maior na hora de mostrar realmente se tem efeito. E com Lázaro, certeza. tem, quando pensa em fazer o exame na saliva, existe algum preparo especial? Por exemplo, né, igual no sangue a gente às vezes tem o jejum que tem que ser feito. Pensando na saliva, existe algum preparo? Como funciona? Essa pergunta é ótima, porque assim, o preparo do paciente para fazer um exame ele é fundamental para o resultado. Então, até ressalto sempre isso. O jejum, como você informou, para exame de sangue, e para saliva a gente tem um cuidado especial, sim. Para que a análise de saliva seja reprodutível, a gente precisa, no mínimo, 1 hora sem ingerir qualquer alimento. Por quê? Para evitar que tenham restos de alimento na boca. Segundo, precisa fazer uma higienização da boca, mas não escovar. Eu tenho que fazer um bochecho com água e cuspir isso, porque se eu escovar o dente, eu posso machucar, né? Sangrar por conta da gengiva. E aí o sangue contamina a saliva. E aí eu não vou ter mais só a substância que está no sangue, né? Aí eu vou ter desculpem, a substância que está na saliva. Eu vou ter mistura de sangue e saliva. Então, umas principais recomendações: não ingerir alimento pelo menos 1 hora antes, não escovar os dentes, tá? Fazer uma limpeza, né, da boca. E se a pessoa tiver algum problema, por exemplo, bucal, uma cárie, uma inflamação ou uma ferida na boca, ela não deve fazer a coleta de saliva. Então, esses cuidados têm que ser observados para a gente não ter a contaminação. E é bem interessante que alguns laboratórios, olha o que eles fazem. A gente sabe que para poder você detectar a contaminação de sangue, não é tão simples, né? Por exemplo, você olhar a saliva, às vezes ela está clara e você não tem a noção. E aí, então, alguns laboratórios, eles fazem o teste de transferrina na saliva. Porque olha que interessante, como a transferrina é uma proteína, ela não vai passar do sangue para a saliva de forma livre. Ela só vai estar presente na saliva se tiver contaminação com o sangue da boca. Então, deu
transferrina lá, eles não vão aceitar essa amostra para fazer análise. É bem interessante essa análise. Isso me causou muita curiosidade quando eu comecei a estudar a saliva. Uhum. Não, eu acho super legal. Eu fiquei pensando que tem paciente realmente, né, que com gengivite aí sangra, ia atrapalhar tudo. Essa higienização que você falou tem que ser com água, né? Então não dá para usar tipo esses Listerine, esses produtos de bochecho, porque às vezes, dependendo, tem alguma coisa ali que pode prejudicar, não é? Exatamente, porque aí, por exemplo, tem a cor, né? E tem alguns componentes ali que podem prejudicar a análise. Perfeito, isso. Tanto que já foi tentado no passado um kit de coleta de saliva que já mandasse alguma coisa para a pessoa higienizar a boca. Mas eles chegaram à conclusão que era mais fácil fazer a pessoa bochechar água, porque além de ser livre, né? A pessoa tem em qualquer lugar, era menos interferência. Muito legal. Lázaro, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no canal. Eu falo que é dúvida mesmo. A ideia nossa aqui é a gente vir discutir um assunto e gerar mais dúvidas aí, né? Para as pessoas correrem atrás e buscar estudar. O Lázaro, inclusive, faz cursos na área de exame, né, Lázaro? Como que o pessoal se informa sobre os cursos? Bom, eu estou com um curso aberto atualmente sobre interpretação de exames laboratoriais e lá a gente fala um pouco dessas análises de saliva também. Quem quiser se inscrever no curso é só entrar no link da minha bio no Instagram, @Lázaro Nunes, tem lá o curso de imersão em exames laboratoriais. E tem um livro também para quem gosta de ler, se atualizar. Esse livro também aborda, tem um capítulo especial só para falar disso. O livro é fantástico, né? Eu falo que é livro que a gente usa sempre. Então, Lázaro, queria muito agradecer sua participação. Pessoal, quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha esse GTV aí nos seus stories, marca os amigos. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Valeu, Lázaro. Obrigado, Márcio. Um abraço.